Capítulo de número 9, versículo de número 35 em diante. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, versículo de número 35 em diante. Hoje é o terceiro domingo do mês, um culto de missões. E ontem a Quadrangular do Brasil celebrou 74 anos. Então nós não podemos deixar também que isso passe em branco mediante uma celebração tão importante. Não é verdade? Nós teremos um vídeo depois sobre a Quadrangular no Brasil, quando eles implantaram aqui, uns vídeos que eu consegui resgatar, original, assim, né? Graças a Deus. Mateus capítulo 9, versículo 35 e diante diz assim: E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho no reino, curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: A seara, ela é grande, mas os trabalhadores, eles são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Nós estamos vivendo uma grande inversão nas mensagens de hoje em dia, em muitos lugares. Como assim, pastor? Explica melhor. O que está sendo destacado, inflamado nas mensagens é o ego das pessoas. Porque o que está sendo ensinado em muitos púlpitos é com que as pessoas se amem e amem a sua alma. E não é errado a pessoa se amar, e não é errado a pessoa amar a sua alma, pelo contrário, isso é corretíssimo, porque a Bíblia diz: amar o próximo como a ti mesmo. Porém, a mensagem bíblica, ela vai falar algo muito poderoso para mim e para você. Ela vai falar sobre negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Ela vai trazer uma mensagem pesada no sentido de você ter uma escolha na tua vida, porque ela vai falar sobre você amar as almas. E para você amar alguém, você tem que aprender a se negar. Sabe por quê? Porque existem críticas inúteis que não resolvem nada, mas o posicionamento, ele resolve. Olha só, Jesus falou que aquele que quiser ser o maior, seja o menor, certo? Isso é, você é maior de idade, você tem filhos, ou você tem uma esposa, um marido, você vai trabalhar, você vai enfrentar um dia difícil, ardoso, você vai enfrentar situações cabulosas às vezes, mesmo cansado, mesmo enfermo, mesmo com situações aflitas, mesmo não estando com vontade, mas você está negando aí a tua vontade. Por quê? Porque você ama alguém. Então você, não é um versículo, tá, gente? Mas que diz assim: ninguém faz omeletes sem quebrar. Isso é uma pequena consequência por um benefício maior. Quando você dá um passo de amor, é um passo que, não é que você está agradando, ninguém gosta aqui não, é o seguinte: eu estou cansado, e eu quero acordar cedo, eu quero trabalhar no pesado, porque eu estou muito cansado e desgastado. Ninguém tem prazer nisso. Obrigado, pastor. Ninguém tem prazer nisso. Agora você tem prazer em fazer com esse propósito, por quem você ama. Colocar danoninho na geladeira dos teus filhos, colocar Yakult, trazer pão para casa, levar para passear. Então você negou a si mesmo, mesmo sendo maior, isso é o mais capacitado para você servir os menores. Só que se você não se negar, você não vai conseguir servir ninguém e fazer nada por ninguém. Se você ler no capítulo 10, você vai ver que Jesus, ele vai chegar para aqueles que estão ouvindo ele, no versículo 34, e ele fala bem assim: vocês acham que eu vim trazer paz? Eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Que estranho isso, né, para os ouvidos de alguns. Por quê? A nora vai se levantar contra a sogra, o filho contra o pai, e ele começa a descrever, porque ele está falando sobre decisão. Jesus, ele não ataca os laços familiares, mas ele indica que nenhum laço terreno, embora íntimo,
deve diminuir a lealdade à sua missão eterna com Cristo. Cristo alerta sobre familiares que se afastam por conta da decisão de servir a Cristo. Ele está falando sobre a cruz aqui, que é um instrumento de morte, que simboliza a disposição de alguém morrer por uma causa. Sabe por quê? Ninguém morre por aquilo que não acredita. Eu vou repetir, ninguém morre por aquilo que não acredita. As pessoas, elas entregam os seus valores financeiros, entregam a sua saúde, as pessoas entregam a sua opinião, entregam a sua juventude, entregam os seus prazeres por aquilo que elas acreditam. Mas quando você não acredita, você fica de lenga-lenga. A verdade é essa, e isso é fato. Ninguém morre por aquilo que não acredita. Então, quando você ama, a paixão pelas almas, o amor por Cristo, quando você ama, você deixa o conforto de um trono. E isso é uma decisão difícil, pois depois dessa decisão, nós não podemos mais voltar, porque não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu vou assemelhar você a um fato, que é um preceito, uma sombra do que viria a ser. Vocês lembram de Moisés aqui na Bíblia, né? Todo mundo lembra de Moisés. Moisés, ele foi criado ali para ser um príncipe, certo? Moisés foi criado para ser um homem num dos maiores impérios da época. Moisés foi criado para ser o chefe do exército, de um dos maiores exércitos da terra naquela época. Porém, foi-lhe revelado algo poderoso, que aquele lugar não era o lugar dele. Foi-lhe revelado que aquele povo que era escravo era o povo dele. Foi-lhe revelado algo tão grande dentro dele, que as coisas ao redor começaram a perder o sentido. Você já viu essas músicas sertanejas aí de fossa? Essa raiz. Porque alguns universitários conseguiram estragar até as músicas universitárias, né? Sertanejo universitário. Aquelas raízes, fala sobre sofrimento, fala sobre uma expectativa que alguém tinha, se frustrou, e agora a pessoa está sofrendo, e está dizendo o quanto eu me detalhei para me dedicar a você, e você não está enxergando isso. E aí aquelas pessoas começam a dizer nessas músicas, e você pode se assemelhar, porque quem já sofreu em qualquer situação da sua vida, sabe o que eu estou falando. Você vai dizer, tem uma música mesmo de um grupo aí, do País de Gales, os 3 irmãos, que eles cantam assim: me devolva o sol, me devolva a chuva, me devolva o calor, me devolva isso, por quê? Porque ele perdeu alguém que ama, e parece que as coisas não têm mais sentido, ele não sente mais o calor, o frio, a chuva, as coisas perderam o sabor para ele não consegue sentir o sabor do alimento. Por quê? Porque é uma paixão não correspondida, ou um amor não correspondido. O que estava acontecendo com Moisés, presta bem atenção no que eu estou falando. O que estava acontecendo com Moisés é que foi-lhe revelado algo, e mesmo ele tentando combater isso dentro dele, no meio de um palácio, tendo todas as regalias, instruções, isso não foi suficiente para dentro dele. Deixa eu falar um negócio para você, entregar um recado de Deus para você. Enquanto você não se irar, as coisas não se resolvem. Mas eu estou falando de uma ira, Deus se ira, numa ira boa. Sabe aquela pessoa que fica reclamando, mas não para de comer vina, salsicha, não para de tomar sorvete, não para de comer batata frita, ela se ira, mas ela não para de comer pizza, queijo derretido em cima das coisas, lasanha, até chegar ao ponto do corpo dela se irar por ela ou por ele, e a pessoa tem que mudar o estilo de vida. Enquanto você não se ira, você não muda. Moisés, ele se irou, mas ele se irou de uma forma ainda carnal. Por quê? Porque quando ele viu um egípcio fazendo mal para um hebreu, ele teve a empatia, e ele teve uma reação tão forte que ele acabou matando o egípcio, e ele achou que isso estava oculto, mas não tinha mais como esconder. Chegou ao ponto que ele não sabe mais o que fazer, então ele tem que se ausentar, porque ele vai ser preparado por Deus. Ele não sabe o porquê do deserto. Nós não sabemos o porquê dos desertos na nossa vida, em muitas situações, mas é quando Deus
nos apacenta, nos prepara, nos molda a um plano importantíssimo, porque a palavra deserto significa lugar solitário. É um lugar em que você aprende a depender exclusivamente de Deus, mediante as coisas que vão vir ainda, as coisas que vão acontecer. Moisés, as coisas não tinham mais sabor ao redor dele, algo grande dentro dele. Meu irmão, quando você escuta os louvores, quando você sabe que Deus está ministrando na tua vida, existe uma ligação dentro de você que inflama. O Espírito Santo, ele ministra o teu espírito que está aqui, a nossa alma está aqui, o espírito do homem está aqui, e o Espírito Santo, quando ele tem contato com o espírito do homem, você percebe esta graça, os milagres começam a gerar, a fé ela começa a tomar forma e direção nas nossas palavras, na nossa atitude e na nossa mente. Só que a palavra de Deus vai nos instruir. Moisés então se retira, e por 40 anos ele fica numa terra que ele se acostuma ali, mas ele estava sendo preparado, até que simplesmente um dia, Deus faz uma colheita. Você conhece aquela pessoa que está 1260 anos, esperando Deus chamar, porque acha que nunca está preparado? Vai em congresso, vai em retiro, vai nisso, faz aquilo. Não, acho que isso não é para mim. Eu tenho que primeiro consertar isso na minha vida. Primeiro eu tenho que mudar aquilo na minha vida, sabe? Eu acho que eu tenho que parar um pouco com rede social. Não, primeiro eu tenho que... eu acho que eu vou ter que escutar mais louvores. Não, eu tenho que primeiro trabalhar. Eu tenho que primeiro concluir a minha faculdade. Eu tenho que parar de falar essas palavras. Não, eu primeiro tenho que resolver minha situação matrimonial. Não, eu primeiro isso, primeiro aquilo. E Moisés estava nesse lenga-lenga, porque nem o filho dele, ele tinha circuncidado ainda. Mas simplesmente Deus chega e chama Moisés, de uma hora para outra. E o que Moisés faz? Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Aí se fosse essas mensagens de hoje, com certeza os coaches de hoje, ou as mensagens fofinhas de hoje, iam dizer, quem disse que você não é ninguém? Você é menina dos olhos de Deus, e blá blá blá. Mas Deus olha para Moisés e fala, realmente você não é ninguém, mas eu estou contigo, eu vou contigo para onde quer que andares. E aí ele fala, o lugar que eu estou indo é muito perigoso, eu não sei nada, mudou tudo lá, a situação está complicada, eu sou um homem, lá é um negócio muito grande. E Deus fala, eu vou fazer sinais através das tuas mãos, faz isso, faz aquilo. E aí, meu irmão, sabe o que move Moisés ali? É algo estrondoso, porque as coisas começam a devolver o sabor para a vida dele. E ele chega diante de um faraó, diante do exército mais poderoso da terra naquela época, e ele fala o que Deus mandou ele falar. Agora ele não está mais intimidado. Ele negou os privilégios de um trono, de um príncipe, para viver entre os escravos, e não eram escravos gratos. Presta bem atenção no que eu estou falando. Não eram escravos que iriam reconhecer, Moisés, como você é importante para nós. Não, era um povo que é o seguinte, fica assim, me convença, diga, tá. E aí, se alguma coisa dificulta, lá, tá vendo? Estou falando, ali, sei que não vai dar certo, esse negócio não tem que ser assim não, é daquele jeito, 2 milhões de pessoas, com uma crítica inútil, uma crítica que não resolve nada. Uma vez eu vi num programa de televisão, o apresentador mostrou uma senhora negra, grandona assim, de idade já, ela devia ter já os seus 67, quase 70 anos, com uma panela grande, fazendo comida para de 12 a 15 crianças que eu me lembro na época. Eu lembro que ela pingava suor em cima da panela, mexendo assim, E aquelas crianças não tinham o que comer. Aquelas crianças, elas foram abandonadas pelas mães, viviam na rua. E aí, as crianças chamavam ela de vó fulana de tal, e iam participar com ela da refeição. Todo dia, ela numa pobreza extrema, as crianças dormiam, as crianças eram amadas por ela, e participavam daquela refeição. Mas alguém, com uma crítica inútil, denunciou o Ministério Público.
porque essa mulher não tem o vara para isso, porque essa mulher, ela deveria ter aquilo, porque esse ambiente, a vigilância sanitária, porque isso, porque aquilo, porque... E aquele apresentador disse uma das coisas que muda a vida de gente com crítica inútil. Ele falou: você deveria estar se esforçando para ajudar essa mulher e essas crianças. Você estava se esforçando para conseguir o alimento, para conseguir uma casa melhor, para conseguir um abrigo melhor, para conseguir direcionar. E o que você está fazendo é uma denúncia dizendo que o negócio é precário? São dois tipos de pessoas que tem na igreja. São dois tipos de pessoas que escutam o evangelho. São dois tipos de pessoas, e Jesus deixou isso claro, porque quando o arrebatamento chegar, um será levado, outro será deixado. Isso é bíblico, isso é fato. Então, existe os Moisés que acham que não estão preparados, estão morrendo de medo, mas estão se posicionando. E aí, Moisés, ele dá passos libertadores, porque ele ama aquele povo. O amor pelas almas faz você se negar. O amor pelas almas vai fazer você negar o teu descanso, a tua saúde muitas vezes, e ainda ser criticado por isso. O amor pelas almas vai fazer você investir as tuas finanças e vai fazer você morrer por aquilo que você acredita. O amor pelas almas vai fazer isso, não é? E aí tem um outro lado, uma outra passagem bíblica que é interessante, que eu quero comparar com vocês. Um outro homem, alguns milhares de anos mais para frente, perto de quase 3.000 anos mais para frente, um homem chamado Herodes. Todo mundo aqui já ouviu falar de Herodes, né? Herodes, ele tinha um título, né? Herodes, ele tinha um título de César. E o que eu acho interessante é que ele estava num trono, e que quando ele ouviu falar que um novo rei estava chegando, ele procurou saber quem era esse rei, porque ele se sentiu ameaçado. Ele ficou sabendo que alguns homens, alguns reis que vieram da Pérsia, estavam procurando esse homem por revelação, essa criança. E ele pediu para que fosse até ele. A Bíblia não fala quantos homens eram, só fala que eram 3 presentes. E astutamente ele disse: tá bom então, quando vocês acharem ele, me avise para eu também adorá-lo. Aí é aquela classe de pessoas que só quer a vantagem, não quer entregar a sua vida, não amam as almas, mas querem estar perto pelas vantagens. E aí, aqueles homens acharam Cristo, entregaram os seus presentes, e a Bíblia diz que Jesus, ele era menininho, ou menino, porque quando Jesus nasceu, uma estrela surgiu. Então, eles saíram da Pérsia e passaram a buscar Jesus. Isso foi menos de 2 anos, mas não foi mais que 2 anos. Por isso, quando aqueles homens, revelados pelo Espírito Santo, para que não voltasse pelo caminho e não falasse com Herodes, aqueles homens ali foram para um outro caminho, porque todo aquele que tem um encontro com Jesus vai andar por um caminho diferente. Amém? Eu estou percebendo um pessoal muito inquieto ainda, enquanto eu estou levando a mensagem. Eu quero que você preste atenção, porque você não sabe se a pessoa que está aqui está dando a última chance para o seu casamento, ou a última chance para a sua vida. Então eu quero pedir para que você se acalme. Isso é muito importante. Nós estamos num ambiente espiritual, isso é muito astuto. Quero pedir esse respeito. Então, meus irmãos, o que eu acho interessante, que esses homens, eles voltaram para um outro caminho. Herodes ficou enfurecido, a tal ponto que, sentindo o seu trono ameaçado, ele ordenou que matassem as crianças de 2 anos para baixo. E isso foi feito, não foi feito? Na época de Moisés e na época de Jesus. Ele ordenou matar as crianças de 2 anos para baixo. A Bíblia diz que Herodes morreu comido de bicho. A Bíblia diz que Herodes faleceu. Moisés faleceu ou não? Moisés faleceu ou não? Faleceu. Estão confundindo com Elias. Moisés faleceu, e a Bíblia diz no livro de Judas Tadeu, que o próprio anjo Miguel veio recolher o corpo de Moisés, e Satanás também veio tentar pegar.
qual era a ideia? Idolatrar alguma coisa ali, como o povo de Israel sempre caía em idolatria. E a Bíblia diz que o arcanjo Miguel disse assim: não ousou dizer palavra de julgamento sobre Satanás, mas disse que o Senhor te julgue, e recolheu o corpo de Moisés. Moisés faleceu, tanto é que Moisés vai aparecer de novo no Monte da Transfiguração, com o corpo glorificado também, né? Aliás, lá no Monte da Transfiguração, ele e Elias. Agora, eu quero que você pare para refletir comigo nesse ponto. A diferença aqui é a covardia. Moisés, ele abandonou um trono. Moisés, ele viveu entre os escravos. Moisés serviu um povo que em grande parte, em grandes momentos, foi um povo ingrato. Moisés, que tinha de tudo para ter triunfos, estátuas com o nome dele, ou qualquer coisa desse jeito, ele negou isso, e viveu o sofrimento de uma peregrinação de quase 40 anos, e ele não conheceu a terra prometida aqui em vida. Para alguns, um cara derrotado, aparentemente. Agora vamos lá, o outro homenzinho chamado Herodes, viveu triunfos. Herodes, no maior império da época, o Império Romano, teve conquistas, esplendores, mulheres, poder e tantas coisas desse jeito. Herodes morreu também ou não? E depois? Você ouviu falar de Herodes? Depois você ouviu falar de Moisés? Mas e Herodes? Às vezes eu estou na igreja trabalhando, você não sabe, mas eu estou com a boca toda costurada, meu irmão. Não foi feitiço não, tá? Mas eu estou com a boca toda costurada, meu céu da boca aqui. Por isso que eu estou falhando bastante. Tive que fazer uma cirurgia esses dias. Trabalhei com febre ontem. Mas a boca toda costurada aqui, um abscesso. Tiveram que fazer com uma broca ali, e por dentro do osso. Então, pense na dor. Por isso que eu estou com essa cara meio vermelha aqui. Mas eu estou falando para você essas coisas, por quê? Porque algumas vezes, o fato, eu, Carlos, devolver o meu dízimo, o fato de eu, Carlos, ofertar a minha vida, o meu trabalho, a minha mão de obra, muitas vezes vai passar na minha cabeça: Carlos, você não é assalariado da igreja, cara. Você podia estar aí fora, dirigindo uma empresa, começando um negócio que você ia ganhar muito dinheiro. Você não precisa, final de semana, você vai passear com a tua família, cara. Final de semana, você não precisa dar conta, prestar conta para ninguém. Você não precisa estar em escala nenhuma. Meu irmão, olha, esse dinheiro que você está fazendo tal coisa aqui, investindo lá, você pode estar fazendo isso. Olha lá o fulano, você ajudou, agora que está bem, te abandonou, e ainda dá de dedo na tua cara. Olha isso aí. Talvez você que está vivendo a tua vida de fé, você que está evangelizando, você que está orando por alguém, em algum lugar, pode parecer que você está fazendo papel de bobo, às vezes. Você, porque não é ir de pregar o evangelho, é indo pregando o evangelho, lá no teu trabalho, e você sabe disso. Aonde você está indo, você está fazendo isso, como um cristão, naturalmente. Só que não se resume naquela obra lá, se resume na união com o corpo de Cristo também. E ter e viver em comunhão é um segredo bíblico, porque é o corpo de Cristo. Quando você vai olhar para a Bíblia, e você vai ver que Moisés, mesmo com todos os desejos de fugir de tudo, ele permaneceu. Eu sei que é interessante, né? É curioso, até cômico, Moisés que escreveu o Torá, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, e o próprio Moisés escrever que Moisés era o homem mais humilde da terra. É curioso, né? É curioso. Mas existe uma revelação bíblica ali em tudo isso. Porque o entendimento que nós temos de humildade é um outro. Mas o entendimento de humildade bíblica, Deus é humilde, é outro. Ele não deixou de falar a verdade, em servir, em viver. Aí eu pergunto para você, em tudo isso daí, como é que vai ser a tua resposta no amanhã? Como é que vai ser a nossa resposta no dia do julgamento? Como é que vai ser a nossa resposta? Porque um dia, a palavra diz que nós vamos chegar diante de Cristo e Ele vai falar: apresente as tuas mãos, eu quero ver o que você fez com as tuas mãos no meio do corpo. Eu quero ver. A Bíblia fala o quê? O que a Bíblia fala ali? Venha para a minha direita, Ele aparta. Então esse negócio de que você está vendo hoje em dia, churchilizado,
de que, não pode ter a competição, não pode falar isso, não pode fazer aquilo, não pode isso. Isso não é bíblico. A Bíblia sempre vai nos falar sobre respeito. A Bíblia sempre vai falar para mim e para você as verdades. Só que a Bíblia, ela vai deixar bem claro para mim, ela não vai esconder da gente essas verdades firmes, de postura. E aqui está falando que Jesus, ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque elas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus complementa, ele disse, a seara é grande, mas os trabalhadores são. E a nossa oração deve ser para quê? Para que Deus levante, para que Deus envie. Quem que quer trabalhar? Quem que quer se negar? Quem que quer lidar com gente machucada? Quem que quer ofertar a sua vida? Quem que quer entregar e ofertar as suas finanças, o fruto do seu trabalho? Porque as pessoas estão buscando resolver soluções próprias apenas, mas não servir, não viver pelo amor do Evangelho, servindo pessoas, amando almas. Quem quer servir a Cristo de verdade? Quem quer negar a sua vida e tomar a sua cruz? Um dia estavam todos eles, onde Jesus dirigiu eles a um lugar um lugar deserto, porque Jesus estava curando pessoas, porque Ele estava libertando, porque Ele estava dizendo palavras de vida eterna, tudo isso, e a multidão ia atrás dele, porque Ele curava todos os enfermos. E aí acabou o alimento, acabou tudo. Então chegaram para Jesus e falaram: Senhor, e agora? Então Jesus pegou ali quantos pães e 2 peixinhos, né? 5 pães, devia ser do gordinho, uma lancheirinha. E a Bíblia diz que, fora as crianças e mulheres, 5.000 homens comeram. Isso aconteceu 2 vezes. Só que depois que aconteceu isso, a Bíblia diz que Jesus começou esse sermão aqui, ó. Esse sermão no capítulo 10 ali, que ele fala: olha, vocês acham que eu vim trazer paz? Eu vim trazer opinião, eu vim trazer cobrança de postura, eu vim trazer esse comportamento, eu vim trazer isso. E esse posicionamento firme aí pode acabar trazendo divisões. E aí ele começa a falar um monte de coisa. Ele falou: se você quiser me seguir e você não aprender a negar a si mesmo e tomar a sua cruz, você não pode ser meu discípulo. E ele começa a falar, encurralar, e a Bíblia diz que cada um começa: cara, eu vou lá mais cedo, porque amanhã eu acordo cedo para trabalhar, entendeu? Então, até aquele que foi curado, aquele que devolveu a vista para ele, eu vou lá então, porque agora já que eu enxergo, eu quero ver minha mãe. Até aquele que não andava, que passou a andar, porque a Bíblia fala que ele curou todos os enfermos. Até aquele que não andava, e ele passou a andar. Rapaz, olha, eu queria tanto andar de bicicleta. Não existia bicicleta naquela época, eu estou fazendo a conjectura e estou brincando. Até aquele, rapaz, eu quero aprender a andar, eu quero aprender. Até aquele, meu irmão, que não tinha um estômago saudável, porque queria tomar leite e não podia, agora foi curado e fala: agora eu quero lá para casa para experimentar leite, porque faz tempo que eu não tomo. Eu estava morrendo de lepra, fazia tempo que eu não via a minha família, eu quero ir lá para abraçar a minha esposa. E Jesus continuou falando. Quantos que sobraram ali ao redor de Jesus? Tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Quantos que sobraram ao redor de Jesus? Quantos? Que matemática é essa? 5.000 homens, fora mulheres e crianças. De 20 a 30 mil pessoas mais ou menos, teoricamente. Sobraram 12 pessoas. E aí Jesus, como se não bastasse, nesse momento manifestou um comportamento tanto colérico. Olha para eles e fala: e vocês não vão também? E vocês não vão também? Alguém ali olha no meio e fala o quê? Para onde iremos nós, se só o Senhor tem palavra de vida? Pedro falou o quê? Senhor, nós temos deixado tudo para te seguir. E aí? Jesus fala: todo aquele que deixa para me seguir vai receber 100 vezes mais, tanto aqui quanto no porvir. Mas o evangelho que estão escutando aí é inverso. Vai só para você buscar, para você resolver o teu problema. Mas o evangelho de Cristo quando você adota pessoas, Deus te adota. Quando você busca as causas de Deus, as tuas causas estão adotadas por Ele. Nós nunca vimos tantos terapeutas para todo qualquer canto, psicólogos, medicamentos, Ritalina, mais isso, mais aquilo. Nós nunca vimos um número
tão grande de pessoas depressivas, com problemas psicossomáticos, pessoas com transtornos, pessoas com síndromes. Nós nunca vimos um quadro tão grande de pessoas assim. Por quê? Porque o egoísmo está sendo destacado até nos altares, enquanto Jesus está falando. O segredo é a dependência de Jesus, o segredo é a dependência dEle, o segredo, meu irmão, é a entrega dEle. E eu quero fazer uma pergunta para você hoje: quem aqui quer entregar o seu trono para Jesus? Quem aqui, meu irmão e minha irmã, quer ser o ceifador? Aliás, quer trabalhar para o ceifeiro, né? A seara é grande. Quem aqui quer trabalhar nessa seara? Quem aqui quer trabalhar para esse Jesus? Quem aqui quer parar de desculpa, como eles tinham as desculpas na época? Todo mundo tem, só que você faz o que você quer. Isso é comigo e é com você. A gente faz o que a gente quer, porque não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. E se a prioridade for o reino de Deus, como Cristo falou, as demais coisas nos serão acrescentadas. Que demais coisa? O que ele está falando hoje, antes: comida, bebida, vestimenta, teto sobre a cabeça. Ele está nos garantindo as bênçãos. Só que o satanismo tem entrado dentro das igrejas somente pelas cobiças financeiras. Pessoas que acusam lá, pessoas que acusam lá, mas na mesma ideia. Todos nós queremos vencer, mas o segredo bíblico é perder para vencer. Aquele que quiser ganhar a sua vida, Jesus disse, perda-la, mas aquele que perder a sua vida por amor a mim, esse achará. Eu quero que você se coloque em pé. É fácil acusar Herodes, não é? É muito fácil acusar Herodes e dizer, Herodes tem o trono dele, estava se sentindo ameaçado no trono, mandou matar. Mas se o pastor fala bem assim, quem quer vir ajudar a mexer na estrutura da igreja? Quem quer ajudar ali o irmão Cristiano numa situação da casa dele que está dificultosa? Quem quer ajudar ali a irmã Rosa a pagar a conta, porque a situação está assim, assim, assado? Um exemplo, né? Quem quer? Eu tenho que ver isso aqui. Irmão, vamos ajudar em tal coisa. Ele quer o meu dinheiro. Ele quer o meu trono. Ele quer o meu trono. Ele quer me lograr. Ele quer me enganar. Ele quer isso, ele quer aquilo. Você já parou para pensar que você pode estar no mesmo caminho de Herodes? E que o evangelho é mais simples? Coloca a mão no teu coração. Isso. Eu quero que você olhe na honestidade para a tua vida, em nome de Jesus. Que você reflita na honestidade da tua vida. E que você responda ao convite de Jesus sobre entregar o seu trono a Ele. Porque eu vou fazer uma oração junto com você aqui. E se você decidir entregar o teu trono para Jesus, eu não vou chamar você para vir até aqui à frente. Eu não vou chamar você, não vou fazer uma oração com você aqui à frente. Mas você vai se posicionar onde você estiver, mediante o convite de Cristo. Talvez o teu vício pode ser um trono. Talvez as festas pode ser um trono. Talvez o ego pode ser um trono. Talvez o teu dinheiro pode ser um trono. Talvez um projeto pode ser um trono. Talvez o teu descanso, o teu sono. Eu não sei o que pode ser um trono, mas Deus está chamando você. Eu vou fazer uma oração. E se você quer entregar o seu trono para Jesus, você vai levantar a sua mão direita lá em cima. E você vai fazer a tua oração com Ele aí, tá bom? Poderoso Deus, aqui estão pessoas o qual eu entreguei a tua palavra do Evangelho. E o Senhor conhece essas vidas, Pai. E existem pessoas aqui, meu Deus, que têm os seus tronos pessoais, todos nós temos. Mas existem algumas pessoas que conheceram a tua palavra. Existem algumas pessoas que entenderam, Pai, essa palavra do Evangelho. E que talvez isso tenha lhes incomodado profundamente. E essas pessoas estão dizendo hoje aqui que querem entregar o seu trono para o Senhor Jesus. Assim como Moisés entregou o seu trono para Deus, essas pessoas querem entregar o trono para Jesus, Pai. Talvez seja o seu tempo, talvez seja uma vingança, talvez seja a ira, talvez seja uma cobrança. Eu não sei, Pai, talvez seja a sua juventude. Eu não sei, meu Deus, o que pode ser. Algo que tão prazeroso, ou algo que essa pessoa se sente tão ameaçado, ou para defender. Mas essas pessoas que estão aqui, a partir de hoje, decidiram em si, Pai, decidiram em si
fazer parte da seara, Pai, fazer parte, Pai, dos trabalhadores da seara, de alguma forma contribuir, de alguma forma fazer, de alguma forma se posicionar, de alguma forma se entregar ao único Deus verdadeiro, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ao Deus de Paulo, ao Deus de Pedro, a Jesus Cristo nosso Senhor. Pai, ao Senhor nós entregamos esses tronos. Receba agora diante do Senhor e manifesta a tua graça, manifesta o teu perdão, manifesta a tua misericórdia, manifesta a vida, manifesta a cura. Usa essa pessoa poderosamente, para que a partir de hoje, meu Pai, não viva de revelação dos outros, mas da tua palavra. É a nossa oração, em nome de Jesus. E todos digam: aplauda Jesus Cristo, meus irmãos.